A paz do Senhor Jesus, igreja, um bom dia a todos, um excelente domingo na presença do nosso Senhor. Estamos dando início a mais uma aula da Escola Bíblica Dominical do Ministério O Senhor é Nossa Porção, onde nós temos como pastor presidente o pastor Normandio Umburana, pastora dirigente, pastora Socorro Umburana, professora Marlúcia. Estamos estudando a lição de número 8, as causas da desunião devem ser eliminadas. Aleluia, glória a Jesus. A divisão dos crentes, portanto, é uma ameaça à igreja e um escândalo diante do mundo. Essa atitude desonra a Cristo e a própria igreja. A divisão começa quando nos achamos demasiadamente sábios ou tolos. Precisamos nos manter no limite, guardando nossa fé em humildade. Aleluia, glória a Jesus. Aleluia. Estamos estudando as lições bíblicas da CPAD do terceiro trimestre de 2020, revista de jovens e adultos, onde nós temos como tema da revista os princípios divinos em tempos de crise, a reconstrução de Jerusalém e o avivamento espiritual como exemplo para os nossos dias. Aleluia, glória a Jesus. O comentarista dessa revista é o saudoso Eurico Bergsten. A leitura diária desta revista desta lição e se encontra na segunda-feira em Salmos, capítulo 133, versos 1, que tem como tema que a desunião expulsa as bênçãos da igreja. Terça-feira, Efésios, capítulo 4, versos 15 e 16, que tem como título A desunião impede o crescimento. Quarta-feira, João, capítulo 17, versos 20 a 26, aleluia, que tem como título União, o caminho para a comunhão e o amor. Quinta-feira, Atos, capítulo 5, versos 13 a 16, que tem como título A união engrandece a igreja. Sexta-feira, Neemias, capítulo 4, versos 19 a 23, aleluia, que diz que tem como título A união é uma grande força. Aleluia. Sábado encontra-se em Efésios, capítulo 4, versos de 1 a 16, que tem como título que o Espírito Santo opera a união perfeita. Aleluias, glória a Jesus. Agora vamos passar para a leitura bíblica em classe, que se encontra no livro de Neemias, capítulo 1, capítulo 5, do versos 6 a 12. Aleluia. Versos 1 nos diz: Foi, porém, grande o clamor do povo e de suas mulheres contra os judeus, seus irmãos. Ouvindo eu, pois, o seu clamor e essas palavras, muito me enfadei. E considerei comigo mesmo no meu coração depois. Pelejei com os nobres e com os magistrados e disse-lhes: Usura tomais cada um de seu irmão. E ajuntei contra eles um grande ajuntamento. E disse-lhes: Nós resgatamos os judeus, os nossos irmãos, que foram vendidos às gentes, segundo nossas posses. E vós, outra vez, venderíeis vossos irmãos ou vender-se-iam a nós? Então se calaram e não acharam que responder. Continuando, disse mais: Não é bom o que fazeis. Porventura não devieis andar no temor do nosso Deus, por causa do opróbrio dos gentios, os nossos inimigos? Também eu, meus irmãos e meus moços, a juro, lhes temos dado dinheiro e trigo. Deixemos este ganho. Restituí-lhes hoje, vos peço, e as suas terras, as suas vinhas, os seus olivais e as suas casas, como também o 100º do dinheiro, do trigo e do mosto e do azeite, que vós exigis deles. Aleluia, glória a Jesus. Então disseram: restituí-lo-emos e nada procuraremos. Aleluia, e nada procuraremos. Então chamei os sacerdotes, aleluia, e os fiz jurar que fariam conforme esta palavra. Aleluia, glória a Jesus. Aí nessa passagem a palavra do Senhor nos diz que o povo judeu, quando eles voltaram de lá do exílio, eles encontraram, aleluia, uma
devastação na cidade. Aleluia, o altar estava destruído, o templo destruído, os muros e as portas fendidos e queimados, e ali eles tiveram que, unidos, fazer tudo juntos, com a união, com o despertamento que Deus, aleluia, fez através da vida do rei Ciro e de Neemias, também de Zorobabel, aleluia, de Josué, também de Esdras, o sacerdote. Então o Senhor despertou aquele povo para trabalhar em união, sacrificar ao Senhor, adorar o Senhor em espírito e em verdade, todos unidos, e o Senhor operando. Mas chegou um período em que, aleluia, a injustiça social fez com que aquele povo que tinha mais explorasse os seus irmãos, como diz aí no capítulo 5, versos 1, que diz: foi porém grande o clamor do povo e de suas mulheres contra os judeus, seus irmãos. Eles estavam já clamando, porque já estava, a exploração estava muito grande. Então lá no verso 6 diz: ouvindo eu, pois, o seu clamor, essas palavras, muito me enfadei. Em outra versão diz: fiquei muito zangado. Isso aí é Neemias falando que ouviu ali o clamor do povo contra os seus próprios irmãos, e ali ele se zangou, ficou irado, porque por conta daquele clamor, das reclamações, porque os seus irmãos estavam explorando os menos favorecidos. Aleluia. E aí no verso 7 ele diz que considerei comigo, mesmo no meu coração. Aleluia. Ele guardou no coração dele o desejo de chamar o grupo lá e se reunir. Aleluia, e chamar atenção, e disse assim: usura tomais cada um de seu irmão, ou seja, estão cobrando juros altíssimos dos irmãos dele, explorando os irmãos deles que não tinham mal para se manter. Aleluia. E no versos 8 ele diz assim: e disse-lhes: nós resgatamos os judeus dos nossos irmãos que foram vendidos a outras pessoas com as nossas posses, e vós outra vez vai vender os irmãos de vocês, ou até nós mesmos? Vocês vão chegar a tal ponto de vender novamente os irmãos de vocês e a nós? Porque vocês estão explorando. E aí eles ficaram calados, eles não tinham o que responder. Lá no versos 9, ele disse mais: não é bom que fazeis o que fazeis, porventura não deveríeis andar no temor do Senhor, por causa do opróbrio dos gentios, nossos inimigos. Ou seja, ele está ali dizendo: olha, vocês têm que ter temor a Deus, nós somos um povo só, nós somos irmãos, temos que cuidar uns dos outros. Basta o povo gentil zombando da gente, os nossos inimigos. E aí vocês também estão fazendo o mesmo quando agem dessa forma, estão explorando os irmãos de vocês, e o povo lá zombando até nisso, porque nós entre si não estamos sendo unidos e fiel ao Senhor. Aleluia, glórias a Deus. E lá no versos 10, Neemias diz uma coisa importante. Ele diz que ele também, e os seus irmãos e os moços dele, também estavam oferecendo dinheiro a alimentação a juro, emprestando dinheiro a juro, dando dinheiro e trigo a juro. Só que detalhe, os outros eram com usura, um juro muito alto. Neemias era um juro, mas um juro que dava para os irmãos pagar. Mas aí ele fez uma proposta. Ele diz assim: deixemos este ganho. Ele se inclui: eu não vou mais cobrar juro, eu não vou mais emprestar dinheiro a juro, eu não vou dar mais alimento a juro para os meus irmãos. Também vocês vamos fazer o mesmo. Essa foi a proposta de Neemias. No versos 11 ele diz: restituí-lhes hoje, vos peço, as suas terras, suas vinhas, seus olivais, as suas casas, como também o centésimo do dinheiro, do trigo, do mosto, do azeite, que vós exigis dele. Observe como a exploração estava tão grande. 100% era tudo. Estava explorando tudo que eles ali plantassem, que eles recolhessem, que eles, aleluia, colhessem. Tudo eles teriam que dar para eles. E Neemias fez a proposta para que eles devolvessem tudo. E aí no versos 12 eles concordaram. Eles concordaram, e Neemias então fizeram com que eles jurassem perante o sacerdote, que eles fizessem um juramento, que iriam cumprir a palavra. E assim voltou a reinar a paz dentro os judeus, entre os irmãos. E assim tem que servir para nós esta lição de que a igreja também tem que viver em união, para que o Senhor e o Espírito Santo possam reinar em sua plenitude. Amém? Vamos lá para o texto áureo. O texto áureo nos diz: quão bom e quão suave, é que os irmãos vivam em união. Mais uma vez, quão
quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Isso está lá em Salmos, capítulo 133, versos 1. Então, é o desejo do nosso Deus, é que a igreja, que os irmãos vivam em união, para que ele possa operar tremendamente e fazer como ele disse na promessa, na palavra dele, que nós faríamos coisas maiores do que ele fez nessa terra, porque o Espírito Santo iria nos usar nossas vidas para, aleluia, operar prodígios, milagres e maravilhas através de nossas vidas, através do Espírito Santo do Senhor em nossas vidas. Amém? Glória a Jesus. A verdade prática nos diz que a união é uma força indispensável para a igreja. Então, é a força indispensável para nós, enquanto igreja, é a união. Não tem força do inferno que venha abalar a igreja de Cristo se ela está unida. Aleluia. Além disso, é um testemunho diante do mundo e do estímulo para o crescimento da obra de Deus. Aleluia, glória a Jesus. Então, o mundo está nos olhando. Glória a Jesus. Ele nos olha. E se a gente está desunido, o que o mundo vai pensar? Vai pensar da igreja de Cristo? Vai pensar de Cristo? É melhor eu ficar do jeito que eu estou. Porque se lá, eles que se dizem crentes, que dizem igreja do Senhor, que são servos do Senhor, estão desunidos, brigando, um puxando a corda para um lado, outro puxando para o outro, um querendo ser mais, outro querendo ser melhor, pregar melhor, cantar melhor, querer ser pastor, querer ser pastora, querer chegar num nível, numa posição maior do que o outro, e isso não agrada o Senhor. E o mundo está olhando, o mundo nos olha, e isso está fazendo com que nós venhamos envergonhar o nome do Senhor, desonrar Cristo, desonrando a Cristo e também a igreja, a própria igreja. E a desunião é uma ameaça para a igreja de Cristo. Amém? Então, aí estão os tópicos que nós vamos estudar, aleluia, dentro desta lição. Não vou me ater a ler a eles, porque nós vamos ler à medida que formos estudando aqui dentro da lição. Introdução. Veremos nesta lição um conflito que surgiu entre as diferentes classes sociais e como o problema foi solucionado. Então, egressos do exílio babilônio, ou seja, vindo do exílio babilônico, os judeus, eles pensavam que encontrariam uma terra que manava leite e mel, porque foi a terra prometida do Senhor. O Senhor puniu eles, levou, por conta da rebeldia deles, levou eles em cativeiro, mas eles voltaram e imaginaram que encontrar a terra perfeita, do jeito que os pais, quando encontraram lá a terra que manava leite e mel. Só que eles tiveram, aleluia, um confronto com que se depararam. A terra estava prestes a devorá-los. O altar em ruínas, o templo caído, os muros fendidos e portas queimadas. E eles viram que eles precisavam se unir. Deus despertou para que Zorobabel, junto com Josué, voltassem, e através do rei despertou Ciro também, para que Neemias e Esdras também fossem a Jerusalém e restabelecesse o que estava lá. Porque a palavra do Senhor diz que a glória da segunda casa será maior do que a primeira, porque a primeira lá era belíssima, aleluia, Salomão construiu o templo com riquezas, com coisas preciosas, mas o segundo foi feito com humildade, foi feita com amor, com união, e é por isso que o Senhor fala que a glória da segunda casa será maior do que a primeira, aleluia. E aí, por conta dessas, e também apareceram dificuldades. Além disso tudo, apareceram as dificuldades decorrentes da relação complexa com os povos vizinhos, que haviam muitas injustiças sociais e desordem que levavam o povo a um nível de desunião e de hostilidade. Porque aqueles que tinham, queriam explorar daqueles que não tinham, fazer com que eles trabalhassem mais para poder ter o que comer, ter onde morar. Então, aí houve a rivalidade, a oposição de ideias, e ninguém mais se preocupava se estava magoando ou afetando alguém, não, por conta dessa desordem.
E Neemias, ele foi usado por Deus para levar os judeus a manterem-se unidos em um só propósito. Semelhantemente, a igreja, nesses últimos dias, precisa de ministros que conduzam o rebanho do Senhor à união e não à desunião, e não aceite a desunião, e não permita que aconteça ou que se abra uma porta de legalidade para a união dentro da casa do Senhor, e que também ele conduz o rebanho à união e à uniformidade, porque o Senhor diz que nós somos uma unidade. Ele e nós formamos um corpo, onde Cristo é a cabeça e nós somos o corpo, a igreja de Cristo. Aleluia. Uniformidade, para que a obra de Deus seja edificada e muitas vidas possam ser salvas. Então é através da união, através dessa unidade, através do testemunho, que muitas vidas podem ser salvas. Quando o mundo que está lá fora olhar para a igreja de Cristo e ver que a união reina, que o Espírito Santo opera. Amém? Glórias a Deus. Então vamos agora para o tópico 1. No tópico 1 fala: a união caracterizava os judeus libertos do cativeiro. Glória a Deus. Então, qual é a característica de que os judeus foram libertos? A união deles. Eles se uniram para restituir o altar, para construir o templo novamente, para construir os muros novamente e tá ali oferecendo sacrifícios de louvor e adoração ao Senhor. Foi a união que caracterizou isso. E aí nós vamos para o subtópico 1. E qual era a base desta união? A base dessa união, aleluia, glória a Jesus, é que todos eram do mesmo povo, todos eram judeus, todos confessavam a mesma fé no único Deus verdadeiro, todos só adoravam e sacrificavam ao Deus vivo, ao nosso Deus, o Senhor dos exércitos, o grande eu sou. Na lição passada nós vimos que só poderia retornar do exílio para Jerusalém quem comprovasse que era israelita, quem era judeu. Quem não comprovasse não voltava. Se houvesse mistura, não poderia voltar, porque iria contaminar, iria fazer com que os que serviam e acreditavam em Deus viessem a se corromper com a idolatria de outros deuses. Então, com essa união, eles levantaram o altar, renovaram o altar, o templo foi levantado e o culto a Deus foi restaurado conforme os ritos da lei, porque todos confessavam a fé por um único Deus e eram todos o mesmo povo, não tinha mistura, era o povo escolhido e separado do Senhor, como nós estudamos na lição passada, que o povo de Deus tem que ser separado no mundo, não pode ter amizade com o mundo, não pode se afetar e se corromper pelo mundo, não pode trazer, aleluia, as coisas do mundo para dentro da igreja. Foi isso que nós vimos na lição passada. Então, qual é a outra base dessa união? Está lá na letra B. Que todos haviam experimentado o despertamento que se havia iniciado pelo rei Ciro. Todos haviam cooperado ativamente para a restauração da cidade de Jerusalém. Todos estavam unidos para restaurar o altar. Todos ofereceram sacrifícios junto ao Deus vivo. Todos construíram ali o templo do Senhor novamente. Todos numa só fé também, cada um do lado do outro, ajudando a construir, levantar os muros de Jerusalém, a restaurar a cidade de Jerusalém. Foi a união e partiu do despertamento que Deus, aleluia, usou a vida do rei Ciro para poder fazer com que o povo voltasse, cumprimento de promessa do Senhor, de trazer de volta o povo dele para a terra que mana leite e mel. E Deus fez com que Ciro desse todos os recursos para que além deles retornasse, fosse preparado tudo de bens materiais e financeiros para que eles restaurarem e construírem templo, altar e muros e vivessem ali em perfeita união. Aleluia. Então, quando há um despertamento, nós que somos servos do Senhor, quando dissemos sim, nós sentimos e passamos por esse despertamento de que reconhecer que Deus é o único Deus, não há outro além dele, que nós estamos na obra dele por amor à obra e não para nos mostrar, porque nós somos chamados para servir, não para sermos vistos. Aleluia. Então esse despertamento foi visível lá no povo judeu, quando eles foram libertos do cativeiro. Aleluia. Então lá no subtópico 1 diz
que esta união entre os judeus simboliza a união que deve, aleluia, glórias a Deus, haver na igreja de Deus. Está lá em Gálatas capítulo 6, versos 16, aleluia, que diz assim, glória a Jesus. Em nome de Jesus, Santo Deus de Israel, aleluias, que a todos quantos andarem conforme esta regra, paz e misericórdia sobre eles e sobre Israel de Deus, aleluias, Gálatas 6:16, aleluia. Então, todos que estiverem numa mesma fé, aleluia, glórias a Deus, vão andar nesta mesma regra, em paz e misericórdia sobre eles e sobre Israel de Deus, em paz. A união traz a paz de Deus. Cristo diz, eu sou a paz. Aleluia, glória a Jesus. Aleluia. Todos na igreja são, aleluia, aproximados uns dos outros. A gente vai ver que vai ter um slide repetido, mas, aleluia, creio que tudo vai ser para a glória de Deus. Aleluia, e peço perdão já para a igreja. Todos na igreja são aproximados uns dos outros, porque Cristo derrubou o muro da separação que havia entre gentios e os judeus, tornando-os uma verdadeira família de Deus. Efésios capítulo 2, versos 12 a 19. Aqui, de certa forma, foi quase que proposital, porque primeiro a gente tem que entender que nós somos a família de Deus, e a família de Deus tem que ser unida. Todos somos, aleluia, aproximados pelo um do outro, através de Cristo, da ressurreição de Cristo, do sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Ele derrubou ali, quando ele ressuscitou, o muro da separação, e não há mais servo, nem serva, nem gentil, nem judeu. Todos nós somos um só, não há homem nem mulher, todos somos um só em Cristo. Nós, aleluia, formamos a igreja, a família de Cristo, aleluias, glórias a Deus. Essa primeira parte eu já li, então vamos para cá. Também na igreja há muitas coisas unificantes. Todos experimentaram o novo nascimento. É o que unifica a igreja, é o novo nascimento. Forma a igreja do Senhor. A gente tem que nascer de novo para se sentir igreja de Cristo. Quando a gente é unido e tem uma mesma fé, entendendo que quando a gente está unido, o poder do Senhor é maior e o Espírito Santo opera. Aleluia. Todos que nasceram de novo amam aos outros que são nascidos de Jesus Cristo. Todos na igreja são aproximados uns aos outros, é o que foi repetido essa parte, uns aos outros, porque Cristo derrubou o muro da separação que havia entre os gentios e os judeus, tornando-os uma verdadeira família de Deus. Efésios capítulo 2, versos 12 a 19. Amém? Esta união da igreja, na igreja, não se baseia no relacionamento em nacionalidade, ou seja, brasileiro, estrangeiro. Não se baseia nisso. Essa união se baseia num Cristo, que todos formamos um só, nós somos um só, como diz aí em Gálatas capítulo 3, versos 28, que nos diz assim, Gálatas 3, 28, visto que não há judeu nem grego, não há servo nem livre, não há macho nem fêmea, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. Ou seja, não tem essa questão de não se basear em nacionalidade, em nível social ou em cultural, mas todos nós somos um em Cristo Jesus, como diz lá em Gálatas capítulo 3, 28. Então, eu não tenho que ser amigo só de quem é lá do exterior, não. Não existe isso, não se baseia, nossa união não deve se basear nisso, nem só porque eu tenho um nível social maior ou menor, não, eu tenho que me unir, independente de que meu irmão tenha mais condição ou não do que eu, de que meu irmão seja brasileiro ou não, que seja maranhense ou piauiense ou que seja lá do sul, não, nós temos que se basear que todos somos um em Cristo Jesus. Nós formamos a igreja e Cristo é a cabeça. Aleluia, nós formamos o corpo de Cristo.
os membros do corpo de Cristo. Amém? No meio da igreja opera o Espírito Santo, o qual faz com que todos se tornem um coração e uma alma. Aleluia. Então, nosso coração e nossa alma, aleluia, está no Espírito Santo, aleluia, que opera e forma um só coração, onde, se nós vermos o nosso irmão ali, aleluia, passando por aflição, a gente sente, porque a nossa alma também se compadece. Nós, aleluia, nos tornamos que nem aquele samaritano, o bom samaritano, que foi altruísta, que se colocou no lugar do irmão, porque quantos e quantos que se dizem ser servos do Senhor e olham para o outro ali caído e passam e faz de conta que não está vendo, como se o problema também não fosse dele, e o problema é nosso, igreja. Se um membro do corpo está doente, todos eles desfalecem. Se a mão está com um dedo machucado, o corpo todo sente a dor. É assim que tem que ser, porque o Espírito opera quando há união. Amém? Glória a Jesus. Perdão. Continuando, quando a igreja vive cheia do Espírito Santo, a união funciona em sua plenitude e então ela se torna uma antessala do céu. Imagine, uma antessala do céu. Nós ali dentro da casa do Senhor imaginarmos que estamos no céu, porque lá há a união perfeita, a plena união, e o Espírito Santo ali operando plenamente, com sua plenitude, aleluia, em nossas vidas. É a gente se ver no próprio céu, que é a nossa casa celestial e não há neste mundo. Glória a Jesus, aleluia, Deus Santo. Esta união entre os judeus simboliza a união que deve haver na igreja de Deus, como diz lá em Gálatas capítulo 6, aleluia, Gálatas capítulo 6, versos 16, que diz assim: e a todos quanto andarem conforme esta regra, paz e misericórdia sobre eles e sobre o Israel de Deus. Então, para que haja paz dentro da igreja, tem que haver união. É o que simboliza a união, aleluia, e a paz dentro da igreja. Se estamos todos unidos, há uma paz e a gente se sente, aleluia, como diz, numa antessala do céu, porque a igreja está cheia do Espírito Santo e a união está funcionando. No meio da igreja, o Espírito Santo opera, aleluia, e o coração de todos e a alma é uma só, E há, aleluia, algumas bênçãos decorrentes dessa união. Então vamos considerar algumas dessas bênçãos decorrentes dessa união. Aleluia. A primeira delas é que os crentes sentem-se apoio espiritual para a sua vida. Os crentes, aleluia, se sentem apoiados espiritualmente. Glória a Jesus. Porque muitos crentes vivem cercados de pessoas que são contrárias à sua fé. Dentro da nossa família, no nosso local de trabalho, na escola onde estudamos. Aleluia. Há pessoas que nos julgam, nos criticam, porque não servem ao mesmo Deus que nós servimos. Eles acham que estão servindo, mas estão servindo de maneira distorcida. Aleluia, glória a Jesus. E aí começam a nos criticar, a nos julgar. Mas, aleluia, glória a Jesus, quando nós estamos dentro da casa do Senhor, que riqueza então é quando encontramos o ambiente fraternal e a união que predomina entre os irmãos. Aleluia. Ali há uma riqueza tremenda e é a bênção do Senhor, quando está todos ali em união, com o poder do Senhor operando, o Espírito Santo operando nas nossas vidas. E aí a gente vai se sentir como se estivesse no céu, numa antessala do céu. Aleluia, glória a Jesus. E aí ouçamos o que diz o salmista: quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Salmo 133, versos 1. É uma bênção, irmão. É uma bênção de Deus que decorre da união. Essa fortaleza, esse apoio espiritual entre nós, servos do Senhor. É uma bênção para a nossa vida. Outra bênção decorrente da união é que na igreja levamos as cargas uns dos outros, como diz lá em Gálatas capítulo 6, versos 2, que diz assim: glória a Jesus, levai as cargas uns dos outros e assim cumprireis a lei de Cristo. Glória a Jesus.
Existem cargas que cada um tem de levar sozinho, como diz lá em Gálatas 6, verso 5, que diz, porque cada qual levará a sua própria carga. Aleluia, glória a Jesus. Mas existem também cargas em que podemos ajudar uns aos outros. Aleluia, que bênção na hora de aperto. Aleluia, saber que a igreja pode ajudar em oração. Então, existem bênçãos, aleluia, que caem sobre nós, igreja, quando nós estamos levando a carga uns dos outros. Nós sabemos que, aleluia, nós temos cargas que é só nós mesmos que temos que levar, porque é nossa. Aleluia, talvez foi um deserto que nós entramos com nossos próprios pés e ninguém pode meter a mão, aleluia, onde o Senhor está tratando, mas também tem cargas, aleluia, que nós, aleluia, somos levados para sermos aprimorados, para sermos melhorados, e nesse momento a igreja tem que estar orando junto, todos unidos em prol de um mesmo benefício para o irmão, aleluia, para o ministério. Então é uma bênção poder ajudar uns aos outros em oração. É uma bênção na hora do aperto ter alguém ali ajudando a gente em oração, fazendo campanha junto com a gente, pagando preço junto com a gente, porque é assim, agrada o Senhor e faz com que a gente, aleluia, nos sentimos, aleluia, com outro critério de bênção para a igreja, fortes. É outra bênção decorrente da união. É a união nos faz fortes. Aleluia. Glória a Jesus, aleluia. Uma ovelha sozinha é facilmente arrebatada, aleluia. Imagine ali, trazendo mesmo para o campo, para quem trabalha com pastor, com pastoreiro, de ovelhas mesmo, literalmente. Ali tem uma ovelha sozinha e tem um lobo que quer pegar aquela ovelha. Fica mais fácil para ele, é uma presa fácil ela sozinha. Mas quando estão todas juntas, aquele lobo não vai sair sozinho para atacar um monte de ovelha. Ele vai ficar ali preocupado, porque ele sabe que ele é um só. E aí elas se tornam fortes, porque sabe que se um lobo se chegar, se aproximar perto delas, todas elas vão para cima dele até que ele pode se sair ferido. E trazendo para a nossa vida espiritual, o inimigo de nossas almas anda que nem um leão, rugindo 24 horas ao nosso derredor, procurando um que possa tragar, aleluia. E quando estamos unidos, ele não tem essa força. Por isso que devemos unir em oração, ajudando o outro irmão quando estiver passando por aflição, aleluia. E devemos estar em união para que nós possamos estar mais forte. Aleluia, porque como diz, uma ovelha sozinha é facilmente arrebatada, mas quando está com o rebanho, ela é protegida. Uma pedra sozinha pode ser levada ou jogada, porém quando estiver edificada dentro do muro, é mais difícil de tirá-la. Está lá em 1 Pedro capítulo 2, versos 4 e 5. Então, se encontrar uma pedra pode ser chutada, mas quando é um monte edificado, não tem como chutar e separar. O muro edificado não tem como se separar, por isso que tem que haver união. Essa união tem que haver dentro da casa do Senhor, dentro da igreja do Senhor. Outra bênção decorrente da união é que uma igreja que vive em união tem um testemunho maravilhoso. Aleluia. Jesus disse que através dessa união o mundo conheceria que ele foi enviado por Deus. Somente quando a igreja vive em união, aí o mundo olha e vê que verdadeiramente Jesus foi enviado por Deus. Aleluia. Glória a Jesus. Está lá em João capítulo 17, versos 21 e 23, em capítulo 13, versos 35. Pela união, o mundo, aleluia, glória a Jesus, conhecerá também os verdadeiros discípulos de Jesus. João capítulo 13, versos 35. Então, nós estamos sendo observados não só por Deus e pelo nosso Senhor, mas também pelo mundo. O mundo nos olha. Aí já pensou a igreja brigando por poder, brigando por cargo, brigando por quem canta mais, quem prega mais, aleluia, quem canta melhor, quem prega melhor. E o mundo lá nos olhando, e a gente brigando, envergonhando o nome do Senhor. E assim, como é que o mundo vai querer vir para o Senhor? Vai querer servir ao Senhor se ele está vendo isso, a contenda, a desunião dentro da igreja? Como é que o Espírito Santo vai operar dentro de uma igreja desunida? Também, aleluia, quando a gente está em união, o mundo reconhece quem é verdadeiramente os discípulos de Jesus. Porque também tem essa outra situação, de verem muitos brigando ali por cargo, por poder, por isso, por aquilo, e os que estão ali sem estar brigando
o povo olhar e dizer, aqueles ali são verdadeiramente discípulos de Jesus. Esses aí são verdadeiros servos do Senhor. Se eu for servir o Senhor, eu quero ser que nem esses tais. E é assim, igreja. Mas o Espírito Santo quer agir numa igreja unida, em perfeita união, para que essas bênçãos possam recair sobre nossas vidas. Amém? Aleluia. O subtópico 3 diz que esta união é uma verdadeira força. Aleluia. Foi por causa da união que os judeus, numericamente inferiores aos seus inimigos, conseguiram construir o templo e também os muros da cidade. Porque a gente sabia que o exército maior lá fora de inimigo contra o povo judeu. Mas eles conseguiram, porque tem um Deus que é maior, o Senhor dos exércitos, o Deus todo-poderoso, que estava do lado do povo judeu, que embora em número menor, mas que venceu. Eles conseguiram construir o templo, eles levantaram um muro, aleluia, e restauraram tudo dentro da casa do Senhor. Aleluia. E esta união é também o segredo da vitória da igreja. Então, quer vitória, igreja? Vamos nos unir. Queremos vitória, igreja? Vamos nos unir, dar as mãos, lutar uns pelos outros, ajudar em oração, em campanha, em jejum, em oração, em consagração ao nosso Deus, em propósito de um propósito de um irmão, do ministério ou da liderança. Aleluia. É o segredo da vitória, é a união. O santo óleo desce da cabeça do sumo sacerdote Jesus Cristo e os crentes vivem em união. Salmo 133, versos 1 e 2. Aleluia. Jesus disse, eu dei-lhes a glória que a mim me destes, para que seja um. João capítulo 17, versos 22. Sejamos, pois, um. Aleluia. Assim como o Pai, o Filho e o Espírito Santo são um. 1 João capítulo 5, versos 7. Então nós devemos ser um só. Assim como Deus Trino é um. Aleluia. Nós também devemos ser um. Nós somos, aleluia, membros que fazemos parte do corpo de Cristo, que nós formamos a igreja. Nós somos a noiva de Cristo e precisamos estar unidos para quando o Senhor vier nos buscar, nos levar para junto dele. Aleluia. Glória a Jesus. O autor de Eclesiastes já dizia, o cordão de 3 dobras não se quebra tão depressa. Eclesiastes capítulo 4, versos 12. Então, esta união é também o segredo da vitória da igreja. O cordão de 3 dobras é a igreja e é Cristo. Aleluia. E o companheiro, o seu irmão, ou a sua esposa, o seu esposo. Aleluia. O Senhor, quando está trazendo essa palavra, aleluia, Ele também está trazendo para a gente um ensinamento, falando conosco. Você e seu marido, você e sua esposa, e eu, somos 3. Não há que faça separar. Você e sua família, e eu, somos 3 dobras. Não há como se quebrar. Aleluia. Você, igreja, e seu pastor, a liderança, unidos, não há como se romper essa união. Aleluia, o ministério cresce e o nosso Senhor está ali no meio, não quebra. Aleluia, glória a Jesus. Então, é o segredo, a união, quando estamos unidos, de mãos dadas, não puxando corda de um para um lado e outro para o outro, mas sim com a corda fortalecida. Amém? Glória a Jesus. Síntese do tópico 1. O mistério da Igreja de Cristo, formada pela união entre os judeus e gentios, estivera em oculto desde a eternidade. Então, estava em oculto o mistério da Igreja. Quando a gente estudou a carta aos Efésios no segundo trimestre, a gente viu isso, que o mistério era a Igreja. Ela estava escondida, porque antes os judeus achavam que Deus veio só para eles. Mas desde o início, antes dos planos do Senhor, da criação do mundo, o Senhor já tinha em mente que iria fazer a igreja, porque, aleluia, Satanás, ele estava a todo tempo querendo quebrar os planos e o propósito divino para que o mundo viesse ter novamente a comunhão como teve Adão e Eva no início e a natureza no início. E Satanás quebrou essa união com a queda do homem, com o pecado do homem. E essa restauração aconteceu com o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário, e onde judeus e gentios se tornaram um só, a igreja de Cristo. Amém? Vamos agora para o tópico 2. No tópico 2, nós estamos vendo aí que a união entre os judeus estava ameaçada. E nós sabemos que a desunião é uma ameaça para a igreja. Quer ver
a igreja não conseguir vitória? Quer ver o ministério não crescer? Quer ver você estar cada vez mais frio espiritualmente? E o Senhor não quer vomitar eu e você, porque Ele não quer que nós sejamos nem frio nem morno. Que nós sejamos fervorosos. Ele não quer que nós fiquemos ali em cima do muro, servindo a Deus e ao homem ou ao dinheiro e a idolatria. Não, é servir a Ele. Para que, aleluia, não haja essa ameaça da desunião. Porque a desunião faz com que o Espírito Santo não opere. Vai fazendo com que a gente venha se esfriar espiritualmente. Vai fazer com que o ministério não cresça. Vai fazendo com que a obra do Senhor não cresça. Aleluia. Então, é uma ameaça a desunião. Tanto para a igreja como foi uma ameaça para os judeus. Aleluia, glória a Jesus. Então, no subtópico 1, faz a pergunta, qual era a ameaça? Então, qual era essa ameaça para os judeus? Qual foi essa ameaça para a união entre os judeus? Então, a ameaça tratava-se, aleluia, glória a Jesus, de uma grande injustiça social, aleluia. Essa injustiça social, a gente sabe que é os que têm mais querer explorar os que não têm de jeito nenhum ou os que têm menos. Isso é que é injustiça social, que até hoje em dia no mundo existe essa injustiça social, mas dentro da casa do Senhor, dentro da igreja do Senhor, não pode existir isso, porque o Senhor diz que nós somos um só, e quem tem mais tem que ajudar o próximo para que ele não venha sentir falta de nada, porque é assim que o Senhor nos usa, para que o outro não venha sentir falta, venha sentir a presença de Deus e o agir de Deus, o sobrenatural de Deus. Essa injustiça social não pode acontecer dentro da igreja do Senhor. Então, financeiramente, aleluia, glória a Jesus, a vida dos que voltaram da Babilônia era muito difícil, era bem difícil. Muitos eram obrigados a tomar dinheiro emprestados, não só para seu sustento, como também para pagar o imposto do governo. Porque assim como hoje nós pagamos impostos, lá eles também tinham que pagar imposto. A própria lei do Senhor, o Senhor Jesus, ele disse, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Então, o Senhor diz que nós devemos pagar imposto. Então, eles também pagavam imposto. Aleluia. E eles eram explorados. Havia essa injustiça social, uma exploração tremenda. E o pior de tudo, que dentro do próprio povo judeu, os próprios irmãos estavam explorando os seus irmãos. Aleluia. Muitos, aleluia, glória a Jesus, estavam sendo obrigados a pedir emprestado, tanto para viver como para pagar imposto. Tomavam emprestado dos seus irmãos mais ricos, os quais cobravam juros altos, até mesmo com usura. Então, alguns emprestavam juros com usura, outros emprestavam só com juros normal. Quando os mais pobres não conseguiam pagar os empréstimos tomados pelos irmãos mais ricos, que executavam as dívidas, tomando suas casas, suas terras, até mesmo os filhos e filhas dos devedores. Está lá em Neemias capítulo 1, verso 5. E isto foi causa de grande clamor entre os judeus, como a gente viu lá na lição da leitura bíblica em classe. Este assunto chegou ao conhecimento de Neemias, o qual ficou muito enfadado, muito zangado, muito irritado. Aleluia, glória a Jesus. E aí, quando os mais pobres não conseguiam pagar os empréstimos, os irmãos mais ricos executavam as dívidas, tomando as casas, as terras e até mesmo os filhos e as filhas dos devedores, como mostra aí a imagem, né? Que terminam servindo e sendo explorados pelos seus próprios irmãos. E isso foi causa de grande clamor entre os judeus. Esse assunto chegou ao conhecimento de Neemias quando ficou muito enfadado. Na época de Neemias, o povo não clamava por luxo, mas por pão, não por conforto, mas por sobrevivência. Aleluia, glória a Jesus. Então vamos para o subtópico 2. Como se explica essa grande injustiça? Por que essa injustiça? Se todos eram o mesmo povo, por que havia essa injustiça? Primeiro, pela falta de amor. Em primeiro lugar, era uma expressão de falta de amor dos mais ricos para com os mais pobres. Aleluia. Desta forma, os mais ricos pecavam contra seus irmãos mais pobres, não lhes dando o devido valor. A Bíblia diz que cada um deve considerar os outros superiores a si mesmo. Está lá em Filipenses capítulo 2, versos 3. Aleluia. E que devemos suportar uns aos outros em amor. Efésios capítulo 4, versos 2. Aleluia. Por falta de amor, os ricos, aleluia,
Chegaram a cobrar juros com usura, coisa proibida na lei. Está lá em Levítico capítulo 22, versos 36, Êxodo 22, versos 25. O assunto é muito sério, porque a Bíblia diz que quem peca contra o irmão, peca contra Cristo. Está lá em 1 Coríntios capítulo 8, versos 12. Aleluia. Então, o que dos critérios que causava essa injustiça social entre o povo judeu era a falta de amor daqueles que tinham mais por aqueles que tinham menos dentro da casa do Senhor. Quantos que têm muito não olham para aqueles que não têm nada ou que têm pouco, e o Senhor não se agrada disso, porque o Senhor diz que se a gente pode fazer algo e não faz, a gente está cometendo pecado, como também está em 1 Coríntios capítulo 8, 12, que quem peca contra o irmão, peca contra Cristo. Aleluia. A outra explicação da injustiça social é que o coração do povo estava endurecido, do povo mais rico. Aleluia. A atitude dos ricos era uma expressão de dureza contra seus irmãos. Uma dureza de coração, aleluia. Eles queriam ficar ainda mais ricos, às custas da miséria de seus irmãos mais pobres. Não lhes importava o choro de seus irmãos, está lá em Neemias capítulo 5, versos 1. A opressão faz endoidecer até o sábio, Eclesiástico 7, 7. Aleluia, glória a Jesus. Então, aleluia, quando a pessoa está com o coração endurecido, não olha para o irmão, aleluia, quer crescer mais, quer tá na frente da obra, não quer saber o que o outro irmão está passando, quer passar por cima do irmão, puxar o tapete para poder chegar lá no lugar melhor. Se alguém não faz do jeito que é para ser feito, ou porque está com um problema, o irmão não está ali para ajudar. Irmão, tu não fez isso, eu vou lhe ajudar, ou vou lhe apoiar nisso. Mas não, quer fazer melhor para mostrar que ele fez melhor do que o irmão para poder tomar o lugar. Aleluia. E isso é dureza de coração, explorando o irmão, tanto espiritualmente como financeiramente. É o que aconteceu lá entre os judeus naquela época e acontece espiritualmente hoje na igreja do Senhor. Aleluia, glória a Jesus. Que a gente venha aprender que para acabar, com essa desunião, nós devemos ter mais amor e deixar o nosso coração quebrantado para o nosso irmão, para o nosso próximo, em nome de Jesus. Síntese do tópico 2. A injustiça social era uma expressão de falta de amor dos mais ricos para com os mais pobres. Amém? Então agora nós vamos para o tópico 3, que diz que Neemias solucionou o problema. Então Deus levantou um líder nato, Neemias. Ele soube como conduzir a situação sem causar maiores danos, porque já estava acontecendo essa injustiça social. E a desunião poderia aumentar cada vez mais por conta dessa injustiça social. Mas ele soube contornar a situação e resolver, e se incluir até mesmo no propósito, para que a situação seja resolvida. Aleluia. Subtópico 1 diz: Neemias convocou um grande ajuntamento. Primeiro, é o que ele fez quando ele viu a situação. Ele saiu sozinho com algumas pessoas para ver como é que estavam os muros de Jerusalém, como é que estava a situação de Jerusalém. Ele analisou para depois traçar um plano e agir. Do mesmo jeito ele fez aqui. Ele ouviu, estava vendo os gritos dos irmãos que estavam sendo explorados. E aí então ele analisou aquilo, colocou no coração dele e chamou, reuniu todo o povo. E literalmente ele botou cada um no seu lugar. Ele mostrou o temor do Senhor quando ele viu que estava acontecendo injustiça. Inclusive ele mesmo se sentiu que estava injustiçando seus irmãos, quando ele também se incluiu, que estava cobrando juro, emprestando dinheiro e dando comida a juro para os seus irmãos. Claro que não abusivo, com usura, como os outros estavam fazendo. Então ele reuniu o povo e lembrou a todos que os irmãos mais pobres estavam sendo literalmente escravizados por eles. Confrontou-os com sua injustiça, perguntando-lhes: vender-se-iam a nós? Então se calaram e não acharam o que responder. Está lá em Neemias capítulo 5, versos 8, como nós lemos na lição, aleluia, na lição da leitura bíblica de classe. Glórias a Deus. E aí na imagem mostra, aleluias,
Não, a gente não pode ver o irmão sofrendo e também querer subir, explorar, montar em cima dele de jeito nenhum. Neemias, ele teve essa ousadia e sabedoria de contornar, fazendo a pessoa, aleluia, refletir sobre o que estava fazendo, porque às vezes bater de frente, só criticando, vai fazer com que a pessoa fique mais irada e faça pior, mas não, Neemias foi sábio, ele mostrou para eles, olha, tu lembra que os nossos irmãos, eles foram vendidos, nós também fomos vendidos, nós sofremos na pele, vocês querem fazer a mesma coisa com eles. Vamos se colocar no lugar deles. Então, Neemias foi sábio. Ele usou de sabedoria para poder conduzir e resolver essa situação. Aleluia. O subtópico 2 diz que Neemias fez uma proposta conciliadora. Aleluia. Deixemos este ganho. Restituí-lhes hoje. Neemias 5, 10 e 11. Neemias inclui-se na proposta. Ele e seus auxiliares haviam emprestado a juro. Notem bem, a juro, mas não com usura. E Neemias estava disposto a não receber os juros. Neemias 5, versos 10. Então tá aí a imagem, chega de juros abusivos. Então, quantos e quantos, aleluias, estão aí irmãos precisando e indo atrás de pessoas agiotas que emprestam juros abusivos, enquanto também tem outros irmãos ali do lado que poderiam emprestar, aleluia, mas não emprestam porque não olham para o irmão que está passando pela prova e necessitando da ajuda do outro, e aí o irmão termina aqui se envolvendo com juros abusivos e entrando numa prova maior, aleluia, glória a Jesus. E Neemias, ele foi sábio até nisso, ele disse, eu também emprestei a juro, mas o meu juro não era com usura, não estava explorando, mas a partir de hoje, eu e vocês, vamos deixar de ganhar isso, vamos restituir hoje o que a gente pegou ou não recebeu o juro dos irmãos, como Neemias disse, eu não vou receber mais juro, não quero receber juro de ninguém, e vocês devolvam o que vocês já receberam, devolvam tudo dos seus irmãos, porque vocês exploraram os irmãos de vocês e nós estamos explorando também. Então, ele fez uma proposta conciliadora para conciliar todos lá perante os exploradores que estavam sendo puxando, né, dos seus irmãos. A palavra mais didática, explorando e tirando dos menos favorecidos. Importante. Para ser um líder excelente. Olha algo que eu achei tremendo. O que a gente precisa para poder liderar, ser um líder excelente? Não só na igreja, mas isso aqui está voltado para a igreja, mas também dentro da nossa casa. É preciso ter prudência. Nós, enquanto esposas, mulheres, servas do Senhor, os homens, esposos, servos do Senhor dentro da família, os pais e as mães, tem que ter prudência. Neemias ouvia antes de responder, não atirava para todos os lados, ponderava acerca do que haveria de dizer. Responder antes de ouvir é estultícia e vergonha. Provérbios 18, versos 13. Isso para um líder também espiritual. Tem que ter prudência, ouvir os dois lados para poder agir e responder. Aleluia, glória a Jesus. Também é preciso saber repreender. Não é de qualquer jeito. Olha o que Neemias fez. Ele se colocou no lugar, mas antes dele se colocar no lugar, ele fez com que aquele povo se colocasse, visse a situação em que eles passaram, que foram vendidos cativeiro, foram levados para outros lugares distantes, e aí eles estavam explorando, foram explorados e eles também estavam explorando, aleluia. Olha como foi que ele soube repreender. Ele não saiu acusando, vocês estão cobrando deles, vocês estão errados, vocês não podem isso, não podem aquilo. Não, ele usou o argumento do que eles viveram para que eles também sentisse na pele o que eles estavam fazendo para o outro. Porque às vezes alguém está fazendo algo com você e não está sabendo o que está fazendo. Então, precisa alguém abrir os olhos espirituais dela e tem que ter sabedoria, tem que saber repreender. Aleluia. Neemias não passou a mão sobre a cabeça de ninguém. Ele não disse, vocês estão certos ou vocês estão errados. Não passou a mão na cabeça de ninguém, não.
Ainda que esses fossem os príncipes e os nobres do povo, que eram os que tinham mais recursos financeiramente, tinha mais poder, aleluia, Neemias não passou a cabeça na mão deles. Sendo assim, não se acovardou e repreendeu os que estavam agindo injustamente. Então, ele não passou a mão da cabeça. Não ficou com medo porque tinha dinheiro, estava num cargo maior, ou isso ou aquilo. Não, ele não teve medo. Ele repreendeu, porque ele não se acovardou. Ele era justo. Justiça é isso. É saber repreender, mas também de forma justa. Ouvindo primeiro com prudência, ouvindo as partes, para depois chamar a atenção. Aleluia, glórias a Deus. Qual é o terceiro requisito para ser um líder excelente? E isso, um líder espiritual, dentro da nossa casa, quando também há contenda entre irmãos, entre o esposo e esposa, a gente tem que saber repreender, ter prudência, como também precisamos ser exemplo. Tanto dentro da nossa casa, como família, como esposo e esposa, como também dentro da liderança de um ministério. É preciso ser exemplo. Neemias vive o que apregoa. Como exemplo disso, podemos citar o perdão, as dívidas do que ele próprio socorrera. Neemias capítulo 5, versos 8 a 10. Chega de juros abusivos. Então ele socorreu, ele disse, não, ninguém mais vai cobrar juro, nem eu e nem vocês. Então, a gente tem que ser exemplo, para que a gente possa, aleluia, conquistar as pessoas que estão fazendo algo errado. A gente tem que ser exemplo. Como é que eu vou ensinar? Como é que eu vou repreender? Como é que eu vou exortar se eu faço as coisas erradas? Não, eu tenho que ser exemplo, para me poder fazer algo, chamar a atenção de alguém, ou tentar colocar as coisas no lugar. Eu também tenho que fazer o que é certo, ser exemplo. Amém? Então, vamos lá para o subtópico 3. A proposta de Neemias foi acatada. Restituir-lo-emos e nada procuraremos deles. Faremos assim como dizes. Neemias 5, versos 12. Neemias fez com que jurassem diante dos sacerdotes que assim fariam. Um ato simbólico de Neemias confirmou aquele juramento solene. Então, aleluia, eles concordaram. Depois de ter sido chamada a atenção de uma forma, repreendido de uma forma justa, cautelosa e também sendo exemplo, eles aceitaram, concordaram em devolver tudo, em não cobrar juros mais de jeito nenhum, nem com usura, nem sem usura. Eles concordaram em agir de forma justa e em união com seus irmãos, pensando no próximo. E assim que também nós, igreja, devemos fazer e ser. Amém? Glória a Jesus. Síntese do tópico 3. A convocação de Neemias para a conciliação foi o princípio para se resolver, aleluia, essa ameaça. Foi a convocação de Neemias. Então, quando houver uma ameaça dentro da igreja para acabar a união, dentro da igreja, dentro da família, dentro da casa, o que tem que ser feito é a convocação. Não é ouvir, aí lá na frente vai passar para outro, aí mais outro, aí fica terminando aquela história do telefone sem fio e a história é aumentada. Nunca chega do jeito que é para ser, do jeito que ela saiu no início. E às vezes quando saiu do início ainda é falsa, não é bem daquele jeito. Então, tem que haver a convocação, ouvir ambas as partes e aí em seguida repreender a parte que está errada e em seguida também, aleluia, fazer com que haja uma paz lá dentro, uma reconciliação, uma conciliação. Amém? Glória a Jesus. Então agora nós vamos para o último tópico 4, que fala que a paz voltou a reinar entre os judeus. Então, primeiro o tópico mostrou que a união era que caracterizava que os judeus foram libertos lá do cativeiro. Também vimos que a desunião era uma ameaça para a união entre os judeus, estava sendo ameaçada, né? Que a desunião era uma ameaça. E agora nós vimos também nesse tópico que Neemias solucionou o problema. E agora vamos ver que depois do solucionado o problema, a paz voltou a reinar entre os judeus. Então, quando se soluciona um problema que já está acontecendo dentro da igreja, dentro de um ministério, a paz volta a reinar. E aí, é como diz aquele ditado,
de que todos juntos são mais fortes. Aleluia. Da história da ovelha, quando está sozinha, ela é frágil, mas quando estão todas, ela é protegida, por mais fraca que ela esteja, mas as outras estão ali para proteger. Aleluia. Glória a Jesus. Então, subtópico 1 do tópico 4. Surgindo um problema entre os irmãos, aleluia, deve logo ser tratado com muita diligência. Então, tem que ser tratado logo, não pode deixar para amanhã, não pode deixar para depois. Aconteceu algo, tem que ser resolvido logo. Tem que primeiro analisar as partes, mas tem que fazer a convocação, ouvir ambas as partes e aí, em seguida, tomar as devidas medidas cabíveis à situação, seja ela qual for, mas que tem que ser chamado para se resolver logo, cortar, como diz o ditado do mundo, cortar o mal pela raiz, para que isso ali, como diz o ditado, a fruta podre estraga as outras, então para que não venha se estragar muitas frutas. Então, continuando, diz assim: surgindo um problema entre os irmãos, deve ser logo tratado com muita diligência. Quando o líder do povo for ignorante, desinteressado ou negligente, o resultado poderá vir a ser uma contaminação grave. Então, o líder não pode, o líder, tanto dentro dessa casa, dentro do ministério, líder de forma nenhuma, não pode ser grosso, nem no nosso trabalho, não podemos ser grosso, nem desinteressado, nem negligente, porque contamina os outros, faz com que as pessoas venham ser do mesmo jeito, venham trabalhar de forma errada, venham estar no ministério de uma obra, na obra, mas sem amor, ou ir de má fé, ou ir porque tem que fazer, e não deve ser assim. Aleluia, glória a Jesus. Quando, aleluia, faz parte das atribuições do ministério, o líder tem que manter a boa ordem na igreja. Ele não deve ser ignorante, ele não deve ser arrogante, ele não deve se achar melhor que ninguém, porque o Senhor, até mesmo o Senhor Jesus diz na palavra dele, que o maior no reino dos céus é o menor, é o que vem servir, é o que é servo, porque o próprio maior, o próprio Senhor Jesus Cristo, ele deixou como exemplo, com toda a sua divindade, ele lavou os pés dos seus discípulos. Aleluia, glória a Jesus. Então, faz parte das atribuições do ministro, da liderança, manter a boa ordem na igreja. Ele deve enfrentar os problemas com humildade, imparcialidade, ou seja, não é porque aquela fulana ali me agrada mais, aquela fulana ali faz as coisas, é desobediente. Não, é imparcial, não, independente de quem é a pessoa, de como ela é para com o líder, ele tem que tratar de forma imparcial, ver a situação, a causa e com sabedoria de Deus resolver. Aleluia, glória a Jesus. Neemias foi neste sentido um exemplo, aleluia, glória a Jesus, um exemplo para os que estão à frente da obra do Senhor. Assim como Deus fez com Neemias, ele quer fazer com os seus servos hoje, isto é, Deus quer abençoar seus servos e confirmar as obras de suas mãos. Salmo 90, 17, aleluias. Deus, ele quer fazer com que, aleluia, as bênçãos caiam sobre nós, que nós venhamos, aleluia, ter as nossas, aleluias, as nossas famílias salvas pela mão do Senhor, porque quando há união dentro da família, quando há união dentro da igreja, o Senhor está trabalhando, o Espírito Santo está trabalhando, e a gente vai sim vendo operar as maravilhas do Senhor na vida da gente, através da nossa vida, em vidas que estão lá fora, em vidas da nossa família. Amém? Glória a Jesus. Importante, características de um líder excelente, aleluia, mais 3 características, além das outras 3 citadas anteriormente, é saber ouvir, é uma primeira, é saber ouvir, porque quando você só fala, você só quer dizer seu ponto de vista, você só quer assim, quer assado, você não escuta, você não aprende, você não é humilde, você se torna uma pessoa arrogante, é uma pessoa, aleluia, autoritária, e não é assim que o Senhor quer o servo dele ou a serva na obra dele. Ouvir é uma arte, há quem escute, mas não ouça, porque não desenvolveu a capacidade de ouvir. Neemias, sendo submetido a ouvir diversas reclamações, deu demonstração de uma notável sabedoria. Porque há os que escutem, mas não ouvem. Aleluia. Porque o ouvir é você dar atenção. É você colocar ali aquele problema daquela pessoa e tentar resolver. É dar valor àquele problema daquela pessoa. Isso é que é saber ouvir. Porque escutar, alguém pode me dizer a coisa, entrou aqui, saiu do outro lado, entrou de um lado do ouvido, saiu do outro. Não, o ouvir é entrar e tentar
conceber aquela situação para poder resolver. Outra característica de um líder excelente é ver as pessoas como pessoas. Porque todos nós somos iguais pelo Senhor, diante do Senhor. Não existe ninguém melhor do que ninguém. Não existe, não é homem, é melhor do que porque ela é mulher. Não. É uma missionária e ali é um porteiro, ou então é uma ovelha comum. Não, para o Senhor não tem isso. Todos nós somos iguais perante o Senhor. Então nós temos que olhar para o outro como pessoas. Como pessoas. Olhar os membros, quer da igreja, quer da família, ou outra instituição, como números. Aleluia, glória a Jesus. Gera um estado de morbidez e frieza, extremamente prejudicial ao desenvolvimento de qualquer atividade. Aleluia. Isso também está se voltado de ver a igreja lotada, superlotada, ter muitos alunos voltando para trabalho, ter muito serviço. Para quê? Números não quer dizer nada. O que quer dizer não é quantidade, sim qualidade. Então, olhar para o outro como pessoa é ver a qualidade na pessoa. Aleluia. É tirar o melhor dela e de nós também. Outra característica de um líder excelente é ir até a raiz do problema. É chegar até ali. Bom, fulano de tal disse isso e isso. Aí outra pessoa chega, fulano de tal disse isso e isso. Aí a história... Não, vamos até lá no início. Quem falou? Não foi fulano de tal. Quem disse? E é aí até a raiz do problema para se resolver. Porque tem que cortar o mal pela raiz, como se foi dito anteriormente. Neemias demonstra ira em sua primeira investida. Ele diz: usura tomais cada um de seu irmão. Neemias 5:7. Neemias não perdeu tempo com questões superficiais. Ele identifica que a raiz do problema é a exploração dos nobres. Então ele foi lá na raiz do problema. E ele convocou lá, onde estava lá, os maiorais, os príncipes, os que tinham poder, os que tinham riqueza. Foi lá onde eles. É vocês que estão explorando os irmãos de vocês. Então eu vim até vocês. Então primeiro ele ouviu lá a outra parte, e aí viu que aquilo ali verdadeiramente estava acontecendo e convocou e foi lá na raiz do problema para poder sanar. E ele resolveu com sabedoria. Então são essas as 3 características de um líder excelente. Amém? Continuando, subtópico 2. Aleluia. Problemas relacionais devem ser tratados carinhosamente. Bem-aventurados pacificadores, Mateus 5:9. Então, a gente não pode ver o problema e tomar as dores um do outro e querer também atacar. Não, nós devemos ser pacificadores. Fazer com que haja a paz e não a desunião. Lá na letra A diz: a desunião representa uma obra da carne. Gálatas 5:19 e 20. Estas coisas entristecem o Espírito Santo. Efésios 4:30. Aleluias. A letra B diz que a desunião destrói a comunhão e o amor entre os irmãos, coisa tão preciosa à igreja. Quem ama a Deus, ame também seu irmão. 1 João capítulo 4, verso 21. Na letra C diz que finalmente devemos cultivar o nosso testemunho diante do mundo. A união entre os crentes é o selo da estabilidade espiritual e da paz na igreja. João 17:4. Ou seja, para que haja paz, reine a paz e a estabilidade espiritual, tem que haver a união. É o selo. Aleluia, da estabilidade espiritual e a paz da igreja é a união. Amém? Subtópico 4, síntese do subtópico 4, é que a paz foi mantida porque Neemias enfrentou os problemas com humildade, imparcialidade e com sabedoria de Deus. Aleluia, que a gente possa aprender com esta lição, que devemos ser imparciais para refletir as questões da revista. O que caracterizava os judeus libertos do cativeiro? Aleluia, a união. Segunda pergunta: o que simbolizava a união entre os judeus que tornaram do cativeiro e Deus? A união que deve haver entre Jesus e a igreja. O que estava ameaçando a união entre os judeus? Aleluia, a injustiça social. O que representa a desunião? A desunião representa a obra da carne. De acordo com a lição, que representa a união entre os crentes, representa o selo da estabilidade espiritual e da paz na igreja. Deus abençoe. Agradeço a todos que tiveram e tiraram a parte do seu tempo para assistir até o final a lição
E também aos meus pastores, Normandi e Socorro Umburana. Que Deus venha abençoar grandemente esse ministério, que Deus venha abençoar imensamente esse casal e nossas vidas. Eu agradeço a todos, que o Espírito Santo venha reinar e operar nas nossas vidas. Amém?